coisa. A gente tem uma planilha, que é essa daqui que você está vendo agora, que é uma planilha de planejamento de campanhas, tá? Ela tem mais ou menos esse visual e eu vou explicar para você coluna por coluna como é que ela funciona, eu vou esclarecer todas as suas dúvidas, então fica comigo, te acalma que eu vou te ensinar a utilizar isso ao teu favor para conseguir subir campanhas mais rápido e fazer estratégias que dão mais resultado, beleza? Então basicamente é o seguinte, galera, essa planilha é uma planilha que inclusive eu compartilho com os meus clientes. Daí vocês ficam se perguntando, pô, uma planilha de planejamento de campanha, por que meu cliente quer saber uma coisa tão técnica? Ele quer, ele só não sabe. E é por isso que eu ensino ele como é que essa planilha é utilizada, para a gente poder fazer esse planejamento juntos. Porque sabe o que acontece quando você não alinha isso? Ele chega falando um monte de besteira, falando que o seu trabalho está errado e ele quer botar o dedo, ele quer fazer as campanhas por você. E aí você vai lá, e existe aquela frase, né, que eu achava que ela certa até um certo momento da minha vida, que era, mandado não erra. Se o seu cliente está mandando, você vai lá e faz. Mas muitas vezes, como ele não entende o trabalho que a gente está fazendo, o trabalho técnico que o gestor de tráfego faz, ele não vai entender, ele não vai saber realmente que essas estratégias que ele está falando são besteira. Então é por isso que esse alinhamento de expectativas tem que estar muito claro, beleza? Então é o seguinte, galera, eu vou primeiro mostrar aqui, eu vou abrir, ó, está escondido algumas informações que a gente mais divide com o cliente, mas depois na prática a gente vai usar ela assim, tá? Mas aqui tem algumas informações que eu uso nas minhas primeiras reuniões para alinhar como essa planilha funciona com o cliente. Então eu vou fazer a mesma coisa com vocês aqui agora. Como é que essa planilha funciona, tá? A gente tem aqui, justamente como vocês podem ver, tem o azul, o amarelo e o vermelho, aqui essas três etapas, que é o topo, o meio e o fim de funil. São as três etapas do funil TNL, que é a estratégia de Facebook Ads que eu já ensinei para vocês também aqui no canal, tá? Então, eu divido as lógicas das minhas campanhas pensando em campanhas de topo de funil, meio de funil e fim de funil. Meu trabalho sempre é assim, eu sempre sigo o funil TNL, tá? E basicamente é o seguinte, no momento, como é que eu começo explicando essa planilha para o meu cliente? Olha, a gente tem campanhas de topo, meio e fim de funil. E como é que elas funcionam? Aí tem essa descrição aqui, que justamente também facilita a compreensão dele. E eu vou ler aqui para vocês. O topo de funil serve para atingir públicos novos que não nos conhecem, e as campanhas devem ser feitas para chamar a atenção de potenciais clientes do seu produto ou serviço. Então essa linguagem ela é direcionada para as pessoas que não conhecem o seu negócio. Por que isso tem que ficar claro para ele? Eu tenho que fazer campanhas me apresentando, mostrando quem eu sou, o que eu tenho diferente, falando um pouco mais de mim, para fazer com que as pessoas se interessem. O topo de funil são campanhas justamente para as pessoas saberem quem você é. Basicamente isso. Quando perguntarem sobre o seu negócio, as pessoas vão ficar, pô, já ouvi falar. Elas não necessariamente vão te conhecer de fato, mas elas vão já ter ouvido falar. E essas campanhas são justamente para isso, ganhar branding, ganhar visibilidade. Beleza? Então, depois eu mostro para ele as ideias de campanha. Eu vou explicar coluna por coluna aqui nessa primeira e depois eu vou mostrando por etapa de funil. Vamos lá. Essa coluna aqui, ideias de campanha, eu falo justamente sobre quais tipos de campanha a gente pode rodar nessa etapa do funil. E, no caso, a gente roda campanhas, aqui eu já deixo, o que eu faço sempre, tá? Eu já crio aqui as sugestões de campanhas que a gente pode fazer no caso dele, para que ele olhe e entenda, tipo assim, olha, pô, eu posso tentar fazer uns materiais mais assim, mais assado, e quais são as sugestões que eu dou para o início de funil? Eu falo campanhas institucionais, no caso aqui eu estou falando do Sushi Ponta Negra, né, do restaurante sushi. O que a gente pode rodar de campanha institucional? Mostrando os estabelecimentos, mostrando o atendimento, a história do negócio, o surgimento e tal, para criar mais conexão, o propósito da empresa, mostrar para que eles vieram, no que eles acreditam, falar sobre cultura japonesa, se tiver a ver com a comunicação do meu cliente. Enfim, são ações mais institucionais para falar um pouquinho do teu negócio. Mas eu também posso falar sobre os pratos que eu ofereço, fazer um food porn, mostrar os bastidores do prato sendo feito, enfim, da minha cozinha, da organização da minha cozinha, enfim, você tem que mostrar quem você é, cara. É aquela coisa, eu sempre faço essa provocação com os clientes que eu entro, quando eu entro nas empresas, é o seguinte, cara, me conta aí, o que você tem diferente que seu concorrente não tem?
E aí eu vou dar um exemplo de um restaurante. O cara fala, nossa, é porque meu restaurante é maravilhoso, eu tenho a melhor cozinha, a cozinha mais equipada, é tudo de primeira linha, a matéria-prima que eu uso na minha comida ela é maravilhosa, é a melhor, é escolhida a dedo, enfim. E aí, sabe o que acontece? Eu sempre provoco ele dizendo, e por que tu não fala isso então no teu Instagram, nas suas redes sociais? Não adianta só tu ser bom, tu tem que mostrar que tu é bom. Então essas campanhas de topo de funil são principalmente para criar uma consciência de tudo aquilo que você faz, beleza? Com uma linguagem direcionada para as pessoas que não te conhecem, para que elas queiram te conhecer, para gerar interesse para que as pessoas venham te conhecer, beleza? No topo de funil aqui, ó, nessa coluna objetivos a gente usa o objetivo de alcance e video view, falei muito sobre isso nas aulas do funil TNL, e também públicos, eu uso principalmente públicos frios, ou melhor, lookalikes, localizações, geolocalização e interesses, tá? Principalmente públicos frios no topo do funil. Sendo que a distribuição padrão, até que eu já falei para vocês no funil TNL, é 70 no topo, 30 no funil e 10 no fim, aqui ó, nessa primeira coluna do percentual planejado, tá? Então, aqui o percentual planejado é o quanto que eu planejo distribuir de verba no meu funil. Então, eu quero botar 70% no topo, 30% no meio, 10% no fim. Mas lembrando, tá? E até vou mostrar uma coisa da aula do Sushi Ponta Negra. Lá eu mostrei que em diferentes épocas do ano, de acordo com o que aconteceu no negócio do Sushi Ponta Negra, a gente mudou a distribuição de verba. A gente botou mais no meio, mais no topo, mais no fim. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes de como construir essa estratégia, porque tem naquela aula. Mas tem épocas do ano onde eu vou querer botar mais dinheiro em certas etapas do funil, tá? Só para ficar esse parêntese, eu sempre deixo aqui qual que é o meu planejamento? Pô, quanto que nessa época do ano, o que que eu tenho mais intenção de fazer? Fazer com que mais pessoas me conheçam, para criar mais públicos, ou para fazer mais oferta, enfim, tu faz as tuas ponderações e aí tu vai decidir o teu percentual planejado aqui também, tá? Então, a gente falou de topo de funil dessas primeiras 5 colunas aqui, tá? O percentual planejado de verba, a etapa do funil, as ideias de campanha, os objetivos e os públicos. E agora, só para complementar, eu vou falar também do meio e do fim do funil. No meio do funil, aqui eu boto o percentual planejado. Aí, muito importante, para alinhar com o cliente, o que o meio do funil é? O meio do funil é para atingir o público que já nos conhece e mostrar a proposta de valor, benefícios e transformação que o seu produto, seu negócio proporciona na vida dessa pessoa, deixando ela cada vez mais interessadas em consumir seu produto ou serviço. Uma linguagem direcionada para as pessoas que já conhecem e consomem do seu negócio. Ou melhor, aqui é no momento que ele já ouviu falar de mim, ele já sabe quem eu sou, só que ele ainda não me conhece direito. Ele não sabe meu horário de funcionamento, ele não sabe realmente os pratos que eu ofereço, ele não sabe como é que é o meu atendimento. Entendeu? Então eu preciso nessa etapa do funil trabalhar essa conscientização do cliente. Então no topo eu faço ele me conhecer, no meio eu trabalho essa conscientização daquilo que eu ofereço com mais detalhes. E um parêntese muito importante, com uma linguagem direcionada para essas pessoas que já me conhecem. E se vocês forem ver aqui na coluna de ideia de campanha, você vai ver que as ideias de campanha do meio de funil são iguais à do topo, iguais. Mas sabe qual é a diferença? É justamente nisso que está ali, ó, na última frase de cada uma. No topo eu vou usar uma linguagem direcionada para as pessoas que ainda não me conhecem, e no meio eu vou usar uma linguagem direcionada para as pessoas que já me conhecem. Então, qual é que é a diferença? Eu vou trabalhar um nível de consciência diferente. No topo eu estou falando com pessoas que nunca ouviram falar de mim. O que eu preciso falar para uma pessoa que nunca ouviu falar de mim para se interessar pelo que eu ofereço? E no meio o desafio é outro. Essa pessoa já ouviu falar de mim. Agora, o que eu preciso falar para fazer com que ela tome a decisão de comprar de mim? Para que ela veja que eu sou legal, que eu tenho diferenciais que vão agradar ela, que eu posso ajudar na dor dela melhor do que o meu concorrente. Então, uma coisa também importante, olhem o cenário em volta de vocês dos concorrentes para entender o que você precisa se destacar. Beleza? Então, assim, as campanhas, falando de ideias de campanha, você pode rodar as mesmas coisas, só que com abordagens diferentes. Basicamente isso. Eu mostrei lá na aula do Funil TNL algumas dessas campanhas.